conta, o que é que tem a ver? Um senhorzinho aposentado que vive em Cleveland, Ohio. 2. Ivan o Terrível, czar da Rússia, que matou um filho a cacetadas, torturava seus bichinhos de estimação na infância e jantava assistindo seus inimigos sendo torturados. E 3. Um carrasco nazista. O que é que tem a ver? História, suspense e cinema. Você vai ver tudo aqui no Cultura em Casa. Hoje a gente vai falar sobre O Monstro ao Lado, uma minissérie documental original Netflix com 6 episódios eletrizantes, com cerca de 45 minutos cada um. Ela vai contar a história de John Demjanjuk, que é um pacato cidadão ucraniano que foi para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Em 1952, se naturalizou americano e vivia lá, sua vidinha, normal. O senhorzinho que vivia lá, trabalhou na Ford, ia na missa, tudo normal, bonitinho. Até que, em meados dos anos 70, surge uma lista com vários nomes de carrascos nazistas que foram para os Estados Unidos e estão lá vivendo às escondidas. E, claro, o nome dele está nessa lista, acusado de ser um guarda terrível que ficava na entrada de uma das câmaras de gás do campo de extermínio em Treblinka. Segundo as vítimas que sobreviveram ao Holocausto, ele praticava atrocidades. Ele ficava na porta ali, na câmara de gás, na entrada, e ele fazia o quê? Ele cortava bicos de seios das mulheres, ele espancava as pessoas antes delas entrarem na câmara de gás. Um horror. E por isso, por essas atrocidades, ele recebeu a alcunha de Ivan o Terrível. Começou a juntar tudo agora? Agora, você já imaginou que situação? Assim, tem um senhorzinho ou uma senhorinha que mora ali, sua vizinha, no mesmo andar do prédio ali onde você mora, 2 apartamentos ali, 2 portas além da sua. Aí você cruza com ela nas áreas comuns do prédio, a sua filha desce no pátio, vê a senhorinha fofa, docinha, passeando o cachorrinho dela. Então ela dá um doce para sua filha, um dia plim plom, toca a sua campainha e essa senhorinha fofa, docinha, te trazendo uma fatia de bolo. Aí no dia seguinte você acorda e todo mundo está em polvorosa no prédio. O que acontece? Essa senhorinha doce, boazinha, foi acusada de ser o quê? Uma torturadora. Vamos dizer assim, por exemplo, na época da ditadura, uma mulher que espancava gestantes, batia nas pessoas, chegou a matar pessoas. Você imaginou um ser humano desse que agora está ali vivendo ao seu lado? Foi isso que aconteceu com John Demjanjuk. É uma possibilidade realmente assustadora, não é? Bom, dito isso, a série trabalha sobre essas premissas. As investigações se iniciaram em 1975 e tudo culminou com o processo, com o julgamento de John Demjanjuk em Israel. Ele perdeu a cidadania americana e foi ser julgado em Israel. Imagine só, hein? Mas o processo continua, viu? Ele vai nos anos 2000, mas eu não vou falar muito mais não, porque senão vou dar spoiler. Sabe, eu me lembro, assim, vagamente desse caso nos anos 90. E eu me segurei para não ir para o Google, para não dar uma pesquisada, para ver o que tinha acontecido no fim, no julgamento. E é aí que reside o grande lance dessa série. Um suspense de tirar o fôlego. Sabe aqueles filmes de julgamento, processo, que você fica tentando acertar se o cara é culpado ou inocente? Pois é, eles mostram as provas, aí você fala assim, o cara é culpado, eu sabia. Daqui a pouco você fala, oh meu Deus, será? E é isso que é o grande barato dessa série, é esse suspense, porque eles vão mostrando todos os fatos, as provas, e coloca para você, na realidade, pensar se o cara é culpado ou inocente. Ele te convoca a participar desse julgamento, na realidade. Olha, é de arrepiar acompanhar os testemunhos das vítimas, dos sobreviventes que passaram pelas mãos desse carrasco nazista, o tal Ivan o Terrível. A necessidade de justiça que eles têm, a revolta em Israel. E eles vão colocando os fatos para você tomar partido. Mas aí entra outra questão. A imprensa, por exemplo. O quanto a imprensa mobiliza a opinião pública, o quanto essa imprensa tem efeito sobre as decisões daquele julgamento, o quanto ela pressiona as decisões. E além da imprensa, uma outra coisa que era motivo de acusação da própria defesa do John Demjanjuk. O advogado que o defendia falava que eles estavam querendo
espetacularizar o caso, ou seja, criar um grande circo midiático para influenciar as decisões. E a história tem altos reveses, idas e vindas, e você vai sendo convocado a repensar suas posições e de novo, até o fim. E aí você percebe, assim, como a justiça pode ser falha e como é temeroso você tomar um réu como culpado ou inocente antes de avaliar todas as possibilidades, todas as provas que se apresentam para um caso. Além desse suspense eletrizante, dessa história toda que você vai participando, a série propõe ótimas reflexões. Por exemplo, que para os Estados Unidos, se você servir aos interesses dele, você pode ser inclusive nazista. E que se a gente for conivente com crimes e se a justiça não for feita, o que vai acontecer? Os crimes continuarão e assassinos abomináveis estarão aí para aproveitar essa possibilidade de cometer mais crimes e perpetrar os seus planos abomináveis. Gente, é a roda da história e a gente precisa participar. Um monstro ao lado, assustador e necessário. Netflix.